Boa tarde a todos e a todas. Nós estamos iniciando mais um evento da Brasil Water Week. Antes de me apresentar, se você quiser acompanhar esta sessão somente em inglês, por favor, acesse o link que encontra-se no chat. Eu sou Joper Padrão, associado da ABS, Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, economista de formação profissional. É com muita satisfação que damos continuidade à série de sessões especiais da Brasil Water Week, a Semana da Água no Brasil, promovida pela ABS e o mais importante evento internacional sobre água realizado no país. As sessões especiais são gratuitas e abertas ao público e acontecerão de hoje até quinta-feira desta semana. Você pode acessar o link no chat para se inscrever para as próximas sessões. E de 26 a 30 de outubro, serão 5 dias inteiros de Brasil Water Week, com mais de 50 horas de conteúdo online e mais de 100 especialistas do Brasil e de outros 16 países. O site para fazer sua inscrição também é encontrado no chat. Agradecemos de forma muito especial aos nossos patrocinadores: Sabesp, Mia, Suez, ANA, Aegea, SEDAI e Iguá Saneamento. Esta sessão tem como tema ESG, Environmental, Social and Governance, liderança sustentável e estratégias integradas, os dois lados da mesma moeda. Esse é o desafio em que aplicaremos nosso tempo nesta tarde. E recebo convidados muito especiais, profissionais de renome, pessoas reconhecidas no mercado Brasil e fora do país. Pela ordem de apresentação, cada um deles terá cerca de 10 minutos. Inicio por Ricardo Assunção, fundador da Grape Global Eco. Em seguida, Eniale Mayon, diretora executiva da DIA, Supermercados e Universidia. Sucede a Eniale a nossa estimada Ione Anderson, diretora de Política, Parcerias e Comunicação do Inter-American Institute for Global Change Research, Instituto Interamericano para Pesquisa em Mudanças Globais. E, fechando com chave de ouro, a apresentadora será Karine Bueno, Head de Sustentabilidade do Santander Brasil, conselheira do Pacto Global. Feitas as apresentações, vamos iniciá-las através de Ricardo. Com a palavra, Ricardo, para a sua locução de motivação sobre o tema. Abrindo o seu áudio, Ricardo, por favor. Agora sim, né? Joper, primeiro agradecer você, agradecer a Ana Paula Rogers, a ABS e a diretoria toda por essa brilhante iniciativa que é o Brasil Water Week. Eu acho que é um evento, por ser o mais importante evento da água, que traz as visões não só do Brasil, mas de fora do Brasil, é algo que de fato faltava aqui para a gente. Fico muito contente de poder participar. Quero agradecer a Ione, a Karine e a Eniale, que vão compor esse painel junto comigo. E, Joper, eu acho que o Brasil Water Week ter trazido um painel sobre sustentabilidade, ou sobre ESG não podia ter um momento mais oportuno. De certa forma, a pandemia colocou um holofote muito grande nesse tema, que é o seguinte: até que ponto o mundo não é a prova de nada, né? E, com isso, sustentabilidade ganha um peso muito grande. E a gente muito escuta falar nesses últimos meses sobre ESG, né? O que é ESG? O que é liderança sustentável, né? E eu pensei um pouquinho, e vou começar a minha fala explicando o que é o ESG, que todo mundo tanto fala.
O ESG nada mais é do que a forma como se mede sustentabilidade de uma empresa. São os índices, como você falou, Environment, Social e Governance, mas isso serve para o mercado como um todo saber como as empresas estão nos seus índices de sustentabilidade ou nos seus índices não financeiros, né? E isso é muito importante hoje, porque a sociedade em geral tem pressionado as empresas a serem mais sustentáveis, né? Por quê? Se a gente pensar no tamanho das corporações hoje, que são muito grandes, qualquer movimento que elas façam, elas causam um impacto muito grande, seja social pela quantidade de funcionários que tem, seja ambiental pela área que elas atuam. E esse impacto, ele acaba também ficando na mão dos investidores que investem dinheiro nessas empresas. E estes investidores, começando pelo BlackRock o ano passado, disseram, olha lá, a partir de agora, além de índices financeiros, nós vamos olhar os índices não financeiros das empresas. Então, a comunidade financeira como um todo vem exercendo grande pressão. Os millennials, que são a geração que, não a nossa, Joper, mas nem Karine, talvez nem Ione, mas dos nossos filhos, dos nossos irmãos, que vão, a partir de 2025, ocupar as posições de liderança como executivos nas empresas, ocupar as posições de liderança como políticos e como as pessoas nos asset managers que vão escolher aonde alocar dinheiro. E esses millennials têm também os propósitos pessoais muito alinhados com os propósitos profissionais. O que significa isso? Que cada vez mais o cuidado com o planeta será um tema de grande importância. Então, é muito oportuno a gente começar agora falando de ESG e como as empresas têm que incorporar isso, né? Que não é uma tarefa fácil, Joper. Eu acho que muita gente acaba pensando, opa, o assunto está em alta, vamos trazer isso para dentro, né? Mas trata a sustentabilidade, o ESG, como algo não estratégico. E aí, isso não funciona. Então, quando a gente fala de trazer a sustentabilidade para dentro da empresa como algo estratégico, significa que a empresa ganha um poderoso catalisador de inovação, né? Sustentabilidade, quando a empresa de fato quer ser sustentável, ela é obrigada a encontrar novos métodos ou novos processos para fazer as coisas, novos materiais, e isso obriga ela a ser mais inovadora, isso obriga ela a atuar com mais tecnologia, né? Então, este é o mundo que a gente está inserido hoje, o mundo do ESG e da sustentabilidade. E é interessante, porque muita gente associa sustentabilidade a impacto ambiental, o que não é verdade, né? Quando a gente olha sustentabilidade, a gente tem que olhar também para as outras pressões, quer dizer, mudanças climáticas a gente fala muito, mas agora, igualdade de gênero, igualdade social dentro das empresas, como é que fica isso, né? A parte de regulamentação, uma parte muito forte também, que daqui a pouco as empresas vão ter que cumprir regulamentações de sustentabilidade. Então, a gente tem que olhar diversos aspectos da sustentabilidade e não apenas só o impacto ambiental, né? O impacto social e a parte toda de governança, muito importante também. E aí, Jopé, pensei um pouquinho assim, o que mais a gente pode explorar dentro do Brasil Water Week de sustentabilidade, né? E tem algo que me fascina muito ultimamente, que é um pouquinho assim, para onde caminha a sustentabilidade, né? As empresas que hoje conseguem integrar genuinamente sustentabilidade na sua estratégia, que conseguem usar isso como esse catalisador de inovação que eu falei, para onde elas vão caminhar, né? E eu acredito muito numa estratégia que é a economia circular, né? O que é economia circular? Nós, na nossa sociedade, a gente usa a tradicional economia linear. A gente produz, a gente usa e a gente joga fora, né? Quantos liquidificadores, quantos celulares a gente já não mandou para algum lugar que a gente não sabe onde é? E a economia circular justamente tende a mudar isso para a gente conseguir produzir, fazer o uso, depois fazer a desmontagem ou a reciclagem e usar esses materiais de novo nessa roda que se retroalimenta, né? E para isso, claro, de novo, a gente precisa de muita inovação e usar cada vez materiais mais puros, que permitam ser reciclados indefinitivamente. E por que isso é tão importante, né? Porque ano a ano a gente vem usando os recursos naturais da Terra de forma que a gente não tem muita ideia. E eu vou contar um dado importante para vocês. Se a gente tivesse uma cota anual de recursos naturais que a gente pudesse usar,
Nesse ano de 2020, nós acabamos a nossa cota em agosto. A partir de então, entramos no cheque especial. O que significa isso? Estamos usando além do que a gente pode, né? Então, a gente está num ponto hoje que, mais do que até a gente ter economia circular que vai minimizar esse impacto, a gente precisa regenerar todos esses recursos naturais. E aí muita gente me pergunta assim, poxa, e dentro da água, né? Água, dá para falar de economia circular e água? Dá para falar muito. E água é um paradoxo muito interessante, porque ao mesmo tempo que água é o que a gente mais tem no planeta, o recurso natural que a gente mais tem no planeta, é o recurso que a gente mais corre o risco de ficar sem se a gente não cuidar. Até interessante, mas a gente escuta falar muito das ODS, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A ODS número 6 trata da água, e é um dado muito simples, mas se a gente não fizer nada, até 2030, nós vamos ter falta de água crônica no mundo. Então, precisamos cuidar a partir de agora, né? E é interessante, porque o Leonardo da Vinci era um cara que escrevia muito sobre os paradoxos da água. Tem muito, mas nós vamos ficar sem, né? E é interessante porque a água, que é a mesma da época dos dinossauros, né? Ela é, no saneamento especificamente, ela ocupa as duas pontas, né? Porque a gente hoje faz uma estratégia um pouco linear e um pouco circular. Capta nos mananciais, faz o uso da água, e essa água vai virar esgoto, vai tratar esgoto e vai sair como água de reuso. E o que eu vou falar para vocês é algumas coisas muito, muito interessantes que têm acontecido no mundo e que tratam da economia circular da água. A gente conhece muito do nosso universo aqui nacional, mas eu vou sair um pouco do Brasil e contar 3 iniciativas muito rapidamente para vocês, para mostrar como sustentabilidade, quando integrada à estratégia das empresas, é um catalisador de inovação e como a gente pode ter, muitas vezes, soluções simples e adequadas a cada ecossistema que a gente está. Uma delas, muito interessante, fica no Quênia, tá? E o Quênia, em 2016, ele sofreu com uma falta de água crônica e tiveram uma crise muito grande, e teve um cara que criou uma empresa que chama Sunovation. Interessante, porque é saneamento com inovação. E o que esse cara fez? A Sunovation, eles pegaram as regiões mais pobres, que não tinham saneamento, levaram para lá, instalaram privadas, onde as pessoas podiam usar, e uma vez por semana eles recolhiam através de uma fossa todo esse efluente, e o mais interessante, eles levavam para uma estação que fazia uma secagem através do uso de células fotovoltaicas, através da energia solar, e eles criaram um processo para transformar fezes num carvão sustentável. Um carvão que, a cada quilo dele produzido, economizava 88 árvores que deixavam de ser derrubadas, né? Quer dizer, árvore de pé e não árvore no chão. E esse carvão gerava um poder calorífico muito maior do que o carvão comum. E esse carvão começou a ser usado na região toda, na mesma região onde eles recolhiam as fezes para transformar no carvão, é a região onde eles levavam de volta, parte eles doavam, parte eles vendiam, mas isso mostra como você pode ter economia circular de uma forma muito simples. Vou dar um outro ponto agora, que não é tão simples, mas o próprio Bill Gates. O Bill Gates, ele criou no Senegal o Omniprocessor. O Omniprocessor também, o que ele faz? Ele transforma, né, o lodo em energia. Então, mesma coisa, economia circular, a gente não perde, a gente se regenera. E outro exemplo, e é muito interessante, porque você vê que eu dei 2 exemplos, um num lugar muito simples e um num lugar vou dar agora, na verdade não dei, de dois lugares muito simples, e vou falar um pouquinho que sustentabilidade também se aplica à água em lugares que não têm pobreza, ou que não estão sofrendo com um problema financeiro. Se a gente pegar Orange County, por exemplo, na Califórnia, né, eles têm lá um problema crônico de água também, e eles fizeram um negócio muito interessante, que é o seguinte, poxa, a gente
criou um sistema de irrigação, traz água em alguns lugares a mais de 500 quilômetros, né? E eles tiveram uma brilhante ideia, por que não usar a água residual do tratamento de esgoto para beber, né? E foi isso que eles fizeram. Eles criaram, através de um processo que envolve membrana ultrafiltrante, que envolve uma série de filtros ultravioleta, para transformar a água residual do esgoto de volta na molécula da água, no H2O, a água mais pura, e que permitisse que essa água fosse bebida. E eu tive a oportunidade de beber, né? E aí a gente entra num problema até cultural, que é até que ponto as pessoas estão dispostas a isso. Mas, por outro lado, se a gente explicar para as pessoas que a gente pode, de alguma forma, não ter mais água lá na frente, talvez aí a gente tenha um grande caminho, né, trabalhando culturalmente tudo isso e fazendo com que as pessoas entendam como é importante a gente cuidar da água para que não falte lá na frente. Na Singapura também tem um negócio muito interessante, porque lá eles também usam água de reuso para beber. E eles conseguiram fazer isso fazendo uma campanha tremenda, né, dizendo que a água também pode ser reciclada. E a campanha era beba água reciclada. Tinham cartazes em pontos de ônibus, enfim, empresas públicas. Então, são trabalhos importantíssimos dentro da economia circular. Eu não estou controlando muito meu tempo aqui, Joper, não sei quanto tempo falta de fala. Mas você está no mudo, mas não tem problema. Eu vou já. Você está no ponto de fazer a sua conclusão, Ricardo. Ótimo, ótimo. Então, a minha mensagem era um pouco essa, de mostrar, primeiro, para que as pessoas comecem a entender o que é ESG, né? Que muito vai se falar, e eu acho que é o maior desafio do século XXI. Agora a gente escuta, daqui para frente vamos escutar muito mais. E mostrar um pouco como a economia circular, que talvez seja o olhar mais adiante que a gente possa ter de sustentabilidade, como ele pode dar frutos importantíssimos, não só para as empresas, mas para a sociedade como um todo, e mais, criando impacto social positivo, impacto ambiental positivo e gerando lucro. Queria agradecer muito aí a oportunidade. Passo a palavra de volta para você, Joper. Obrigado a você, Ricardo. Maravilhosa a sua contribuição, como sempre. Ricardo Assunção, fundador da Grape Global Eco, que destaco na sua fala o aspecto que você menciona cultural. Por exemplo, da reação das pessoas de beberem água reciclada, vamos dizer. E que água eu estou bebendo nesse momento? Eu estou aqui nessa sessão com meu copo d'água, produzida aqui no Rio de Janeiro pela SEDAI, de uma fonte absolutamente poluída. Então, eu estou bebendo água de esgotos. Claro que sim, essa é a nossa realidade hoje nos grandes centros. Vamos passar agora para a nossa estimada Ione Anderson, na medida em que Eniale Mayon está ingressando em nossa sala por problemas técnicos, ainda não foi habilitado o seu ingresso. Eniale Mayon, relembrando, Ione Anderson, desculpem, relembrando, é diretora de Política, Parcerias e Comunicação da Inter-American Institute for Global Change Research. Ione, com a palavra, por favor. Muito obrigada, Joper, obrigada aos meus colegas aqui, Ricardo, pelo convite, para uma oportunidade tão legal da gente estar discutindo esse tema dos ESGs, né? E eu gostaria de ressaltar aqui durante a minha contribuição para a nossa conversa, que nós estamos, né, fazendo esse webinar como parte do tema de comunicação, TI e engajamento social, que é a base, né, que a comunicação é super importante para a conscientização da importância de tudo isso que o Ricardo exemplificou super bem aí, com os exemplos bem interessantes aí de outros países, e nós temos também aqui no Brasil, né. Eu gostaria de focar em 3 pontos, que é mais diretamente ligado ao meu trabalho, à minha experiência, que é a importância da conscientização, da educação e da comunicação da ciência para melhorar o diálogo entre a ciência e o setor empresarial e a sociedade. Esse é um
um ponto muito importante, a ciência, que é a base de tudo que a gente sabe, que é o porquê da gente estar tendo essa conversa. O meu ponto número 2, que depois eu vou explicar um pouquinho mais, é a importância da transdisciplinaridade, né, e da colaboração dentro da ciência, do entendimento, da capacitação da pesquisa como uma abordagem que enfoca a interligação de vários fatores, né, quer dizer, não é só a água que a gente está falando, é o impacto da água, da biodiversidade, do clima, da saúde, como todos esses sistemas estão interligados, né, e eu acho que, assim, existe um pouco essa concepção, eu vejo isso no meu dia a dia de trabalho, que a ciência está, né, num pilar à parte, né, assim, a integração da ciência no que a gente faz, nas ações das empresas, do governo. Eu trabalho muito na interface da ciência para a política, e existe uma série de dificuldades aí, de desafios, né, vamos chamar de desafios, que é a tradução da ciência para os governos, né, eu vou depois voltar nesse ponto também. E o meu terceiro e último ponto é a importância de entender como as métricas e ESGs, se relacionam, tá vendo? Até eu fiquei meio confusa, existe uma confusão muito grande das letrinhas todas, né, da sopa de letrinhas que a gente chama, que é como elas se relacionam com os ODS, né? Os ODS, como a gente sabe, o Marcelo, o Ricardo já falou, explicou um pouco aí, deu a introdução sobre os ESGs, e os ODS são os indicadores, as métricas do governo para medir o desenvolvimento social. E existe a Agenda 2030, que é um marco, né, que os países têm, que concordaram nesse marco de medir o progresso do desenvolvimento para que haja esse desenvolvimento mais sustentável, que engloba o meio ambiente, fatores sociais, pobreza, educação, integração de gênero, né, da participação maior de mulheres, e que é uma coisa que a gente vem vendo muito dentro do fator social. Então, basicamente, eu acho que eu ressalto, dentro da importância da conscientização e da comunicação, esses 3 pontos, né, e eu gostaria, por exemplo, de focar aqui um pouco. Outro dia, 2 dias atrás, finalmente eu consegui assistir o documentário da Netflix do David Attenborough, né, Nosso Planeta, eu acho que David Attenborough e o Planeta. E além das imagens belíssimas e o testemunho dele, né, de aos 93 anos de idade, o filme deixa muito claro que a ciência prevê que, se a gente não mudar o nosso comportamento, não é só o mundo que está em perigo, mas é a nossa sobrevivência também, né? Eu acho que já existe a consciência disso por parte dos tomadores de decisão, dos milênios, da nova geração, né, das pessoas, como o Ricardo falou, mas como a gente integra tudo isso, né? Como a gente, ao mesmo tempo, aproveita essa pandemia que despertou uma série de indagações, né, e do reconhecimento da nossa vulnerabilidade e do questionamento mesmo da sustentabilidade dos nossos ecossistemas, né, que vem trazendo aí oportunidades de colaboração, de parcerias. Como que a gente aproveita esse momento para realmente colocar em ação essas métricas, essas práticas, tanto do lado empresarial, né, eu acho que a Karine e a Eniale vão poder falar um pouco sobre como elas estão fazendo esse trabalho dentro do banco, dentro do Santander e dentro do Supermercado Dia, estão fazendo um trabalho incrível, mas como que a colaboração científica, né, como que esse aporte da ciência, que idealmente seria dentro de uma discussão transdisciplinar, multidisciplinar, que englobam não só cientistas, mas, né, outros stakeholders aí nessa conversa, como que acontece, como que deve acontecer essa contribuição da ciência, né, e para um maior entendimento, né, para ações que estejam baseadas
em dados, né, em estudos, e eu trabalho com muitos cientistas que são muito ativos, né, no IPCC, nos relatórios de 1.5, o relatório que está sendo preparado do AR6, né, do sexto relatório do IPCC, do IPBES, né, que são os relatórios que focam mais nos ecossistemas e em biodiversidade. Então, eu vejo muito como, como a contribuição deles gera um conhecimento tão grande, tão rico, e como existe essa dificuldade de tradução desses conhecimentos para governos, para empresas, né, para a sociedade, enfim, para ter essa ligação maior. E como exemplo do meu ponto número 1 lá, que eu falei da importância da educação e da comunicação, da capacitação das pessoas, né, nós produzimos em 2016 um curso virtual gratuito, né, um MOOC, sobre os impactos das mudanças globais e das mudanças climáticas na América Latina. Esse curso foi um curso de baixo custo, né, assim, foi do lado da produção, foi um curso que a gente teve que contar com a participação voluntária dos cientistas que ensinaram cada um dos módulos, e nós temos mais de 11 mil participantes, com muito pouco marketing do curso, né? 11 mil participantes do mundo todo, principalmente da América Latina. E o que me surpreendeu, que isso surpreendeu, né, muita gente ali relacionada ao curso, foi que desde o início os participantes do curso foi em espanhol, né? Foi feito em espanhol para abranger aí um público maior na América Latina, mas é um curso que não tem, você não recebe um certificado, né, certificação para quando você finaliza, mas ele atraiu pessoas de todos os níveis socioeconômicos, né, nós recebemos nos primeiros meses cartas de agradecimento e e-mails de agradecimento de pessoas que era um público que a gente não esperava que tivesse interessado na ciência, né? Então, eu posso dar um exemplo aqui, por exemplo, de parques, de guardas municipais de um parque na Bolívia que iam para um internet café para ir acessar o curso online para aprender um pouco, né? Então, as pessoas estão interessadas, as pessoas querem entender o que está impactando a vida delas, né? E ter esse conhecimento que geralmente fica da ciência para uma elite, assim, né? Que tem acesso aos conhecimentos, que tem acesso à informação em inglês, e é muito importante a gente reconhecer, né, que existe um espaço aí para a divulgação da ciência, para um entendimento melhor, para uma conscientização melhor, né, para a gente transformar o mindset, né, que é transformar como a gente vê o mundo, como a gente vê o produto que você consome e a sua relação com o meio ambiente, com o planeta, com as ações sociais daquela empresa, como que você pode apoiar, né, uma empresa e demandar dos investimentos, demandar da empresa e das ações da empresa, né, que você reconhece que você tem esse papel, esse peso na sociedade de responsabilidade, né, não é só a responsabilidade corporativa, a responsabilidade de todo mundo, de todos nós, que é uma pergunta que eu sempre faço, né, sustentabilidade, responsabilidade de quem? A responsabilidade de todos nós, né, e a pessoa não vai se dar conta, né, dessa oportunidade incrível que é você ter uma participação maior, né, de poder se sentir parte da tomada de decisões, de se sentir empoderada, de ter ali a sua voz no espaço, né, de entender como que funciona o ambiente, entender de onde que vem a água,
qual que é a relação da água com a saúde, com a sua saúde, com o saneamento, com a biodiversidade, com a economia circular. Então, eu deixei aqui, não sei quanto tempo quanto tempo que eu tenho ainda, mas realmente para enfatizar a importância da comunicação, da conscientização, desse momento incrível que a gente tem agora, que é uma discussão que eu tenho muito com o Ricardo e com alguns colegas, que é realmente um momento da gente aproveitar né, tá todo mundo em casa, a gente não precisa se deslocar tanto, tem um espaço aí para sonhar um pouco, né, como eu fiz quando assisti o documentário do Netflix aí do David Attenborough outro dia. Faz tudo parte do planeta, né, que é onde nós todos estamos, e graças a essa impulsão da discussão dos ESGs, a gente pode fazer uma ponte entre desenvolvimento, entre práticas dentro da empresa, dentro dos negócios, e essa relação com os indicadores de desenvolvimento sustentável, que é o futuro, né? Que é como a gente vai fazer isso junto, como a ciência está caminhando para uma maior transdisciplinaridade, para trabalhar junto, para explorar a interligação desses temas, das causas e impactos de diversos desafios que a gente tem, que os problemas não reconhecem bordas, né? Não reconhecem territórios nacionais, eles são transnacionais, eles são, né, internacionais, a gente não fala de mudanças climáticas em um só país, a gente tem já acordos né, que são resultados de anos, de décadas de esforços. A gente tem o Acordo de Paris, todo mundo já sabe que o caminho é a descarbonização, todo mundo sabe como que isso está impactando, está nas telas da TV todo dia, incêndio, né, pandemia, são várias coisas que a gente já reconhece, e a biodiversidade, a gente está caminhando aí para uma conferência ano que vem, que tem oportunidade também de explorar tudo isso, uma maior participação, uma maior conexão entre todas as nossas áreas que estão representadas aqui, né, super bem representadas aqui nesse webinar, e eu acho que meu tempo, não sei, acabou. Eu deixo a palavra aí com você, João, com os meus colegas aqui, fazendo, né, nota que nós temos 3 mulheres nesse painel, Mas olha, o meu lado feminino é muito aguçado, viu, Ione? Devo Com adiantar certeza. você. Ione, muito obrigado pela sua fala, foi inspiradora. Você agrega a questão, realça a questão do valor da ciência no que estamos tratando, e enquanto você falava, eu me lembrava de um homem da ciência, Marcelo Gleiser, ganhou o prêmio Templeton recentemente, né? E um dos nossos cientistas que tenta desmistificar a ciência e fazer com que ela seja acessível à pessoa comum. E isso me faz lembrar também, na sua locução, o Congresso de Goiás da ABS, dos anos 80. Eu, com mais 3 intelectuais, eu era o único não intelectual do grupo, éramos 4, mas decidimos no primeiro dia do Congresso estabelecer um decálogo dos direitos do homem ao saneamento e meio ambiente, era um congresso da ABS. E isso seria oferecido no último dia para que, aprovado em assembleia, fosse oficializado como uma mensagem da ABS, que está até hoje em nosso site. E eu costumo dizer que escrever um decálogo é fácil. Se 4 homens bem intencionados, 2 horas e uma boa bebida resolvem. Agora, escrever a introdução, 4 homens bem interessados, sóbrios, levam 5 dias, que foi o tempo que levamos para a introdução do decálogo. E esta introdução diz: o homem, como parte integrante da natureza, tem direito a. Creio que esse seja um desafio, a sua locução me faz lembrar dele, de nós entendermos o homem não como dominador, mas como parte integrante da natureza, igual à água, igual à pedra, igual às plantas, igual a tudo o que compõe esta vida maravilhosa que a Terra nos dá. Muito obrigado, Ione Anderson, pela sua locução.
Ricardo, devo dizer que já temos algumas referências à sua fala anterior, certamente agora teremos da Ione, e agora vamos passar para essa simpatia de pessoa que conseguiu entrar em nossa sala depois de vencer os seus obstáculos tecnológicos, que é Eniale Mayon, diretora executiva da DIA, Supermercados e Universidia. Eniale, está contigo a palavra. Olá, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Eu juro que dessa vez o problema técnico não foi meu, hein? Geralmente é, mas para conseguir entrar no grupo dessa vez não fui eu, juro, tá? Mas eu geralmente assumo minha culpa tecnológica. Aqui em casa, lá em casa também com as crianças, eu sou sempre a última a saber das coisas. Queria bater um papo com vocês aqui um pouco sobre algumas iniciativas que o Dia vem fazendo com relação aos pontos de ESG, né? Aqui a gente chama de ESG mesmo, e a gente depois explica o porquê do E toda vez, faz um paralelo aí da tradução. Queria agradecer estar aqui com vocês, com pessoas que estão tão envolvidas com os temas e me animam muito. Queria contar algumas iniciativas como parcerias, assim, vou começar para acabar na Universidia, prometo ser rápida. A gente faz um trabalho bastante sério, o Ricardo está envolvido conosco na Van Solidária, é um trabalho que tem uma resposta rápida, teve uma resposta rápida e surgiu na pandemia. A princípio, uma medida meio paliativa para algumas ações, diferente de outras iniciativas que a gente tem, de mais médio, longo, muito mais sistêmicas e sustentáveis, mas uma maneira da gente ter um trabalho, uma chegada junto às famílias, graças à ajuda, essa parceria com o governo do estado, essa parceria com o Ricardo, a gente teve velocidade de chegar com alimentos, com produtos às pessoas que realmente precisavam num momento muito difícil. Então, essa é uma das iniciativas. A gente tem também um trabalho que vem sendo começando agora, mas eu vou dividir com vocês, que é a parte de quando a gente pensa na cadeia de valor, desde o agricultor até a gôndola do supermercado, né? Então, a gente está junto com muitos brasileiros, a gente tem a nossa marca própria, o Dia hoje é o supermercado no Brasil que tem a maior participação de marca própria, e a gente trabalha com foco num consumidor que está mais próximo das comunidades, tem bastante, o nosso público-chave, ele fica, realmente não fica tão nos bairros mais privilegiados. Então, é legal você pensar na cadeia de valor saindo do agricultor, né? Trabalhando toda a cadeia quando se pensa em marca própria, entendendo a vontade do consumidor e ouvindo o consumidor, desde a embalagem, né? Que hoje você já vê, outro dia a gente estava conversando, né, Karine, sobre a questão do que o consumidor pede. O que a gente chegou à conclusão, e até discutir com um grupo aqui, não é uma coisa, ainda os nossos consumidores não estão ainda tão conectados, tão ligados ao tema da sustentabilidade, mas já ficam atentos às embalagens. Então, por exemplo, frios. Embalagem de isopor é uma coisa que as pessoas já começam a reclamar, principalmente os mais jovens, né? Eles olham o isopor como hoje ainda como um grande inimigo. Então a gente tem alguns cuidados, mas ainda está um pouco longe. A gente tem um projeto que é esse projeto bacana, que é ter hubs a gente chama aqui de FLV, né? Frutas, verduras e legumes. Como a gente quer fazer? Principalmente no interior, quando você pensa, o dia chegou na sua cidade, é uma certeza para os agricultores da redondeza que vão ter demanda garantida. O que depois, imagino que a Karine vai contar, é uma coisa boa para esses agricultores também conseguirem crédito. Então, assim, é uma cadeia toda de geração de valor até chegar na mão do consumidor final. Então, com o tempo, vai dar para a gente, e a gente quer fazer isso mais, ainda a gente está começando, mas eu queria mesmo fazer aquilo do QR Code, sabe? Contar a história inteira desde o agricultor e aí a gente poder mostrar, começa para os filhos da gente, né, nos trabalhos escolares, poderem entender de onde sai, para onde vai, em que processos, né, a gente fica exposto e quem sabe fazer a conexão direta com o tema da água, por exemplo, ou com algum outro recurso natural, matéria-prima. Então, dá para a gente fazer uma série de iniciativas bacanas com essa parte dos hubs da cadeia de valor. Um terceiro ponto que eu queria comentar com vocês, passando meio assim por cima, um outro momento a gente pode conversar com bastante profundidade, é a parte da Universidia. A gente vai inaugurar ainda fisicamente, mas conceitualmente e as entregas por causa da pandemia já estão acontecendo, então, idealmente,
a Universidade seria inaugurada com treinamentos presenciais, né? Mas para colaboradores e não colaboradores, que eu já comento com vocês. Dada a pandemia, a gente começou a fazer tudo online. Então, demora um pouco, é fácil fazer internamente, mas quando a gente pensa no público externo, que é o público com o qual eu quero comentar com vocês, é um pouquinho mais complexo. Qual a ideia da Universidade? Então, é como qualquer universidade corporativa, que é qualquer organização aí que todo mundo já ouviu falar, só que a diferença que a gente quer fazer é a transformação social com foco no varejo. Então, transformar primeiro a gente quer fazer a Universidade ser o grande capacitador do varejo brasileiro, mas não necessariamente só para o dia. É poder trabalhar com campos diferentes, que a gente tem lojas, a capilaridade do dia hoje é o mercado de proximidade com a maior capilaridade que a gente tem, pelo menos no estado de São Paulo e Minas. Então, o que a gente consegue fazer? Pegar jovens daquela região, das comunidades mais próximas, dos bairros mais próximos, com baixa capacitação ou nenhuma, para estudar na nossa loja, geralmente a nossa universidade fica no andar de cima da loja, né? Então, tem a condição de, enquanto a loja está aberta, vai tendo aulas teóricas. E assim que a loja fecha, é possível descer e fazer a capacitação em loco, dentro de uma loja de supermercado. Então, imagina que legal você fazer um curso técnico, um curso de capacitação, onde você está num lugar, num supermercado, né? Um curso para varejo onde você trabalha treinado dentro de um supermercado. Com isso, a gente quer criar, claro, um grupo, né, de um banco de dados para a gente ter esses trabalhadores, os melhores, tentar já colocá-los para trabalhar imediatamente. A gente sabe que o turnover do varejo é um turnover alto, é geralmente um primeiro emprego, então as pessoas começam no supermercado, depois se recolocam, e eu acho que essa é a nossa participação social do ponto de vista de mão de obra, né? Então, a gente capacita esses jovens, eles trabalham conosco hoje, né, já chegam trabalhando, depois eles seguem para trabalhar em loja, em escritório. Agora, imagina que legal se eles já entrarem para trabalhar conosco com algumas noções de administração, noção de higiene, noção de comportamento, atendimento, serviço, que é o grande caminho, onde eles vão poder ter uma visão até empreendedora. Para as famílias que têm evasão escolar, né? Os filhos não estão indo à escola, são jovens já um pouquinho maiores, tem a oportunidade de colocar seu filho para trabalhar numa loja do dia ou em qualquer loja de varejo perto da sua casa já capacitado. Então, essa é a maneira que a gente enxergou como a educação sendo o caminho mesmo, né? Ponto de vista sustentável de fazer uma transformação social próximo às nossas lojas. Então, Ana, essas 3 iniciativas que eu queria comentar com vocês, eu acho que tem mais a ver, claro, não é uma conexão tão direta ao Water Week, como a gente conversou outro dia, mas eu acho que é uma maneira em que a gente fala dessa parte de sustentabilidade, governança aqui juntos, que eu acho que impacta todo mundo, porque todo mundo já foi numa loja de mercado, né? É isso, Joper. Não sei, se tiver dúvida, você me pergunta, se a Karine, a Ione, o Ricardo querem perguntar alguma coisa, estou aqui. Niali, excelente. Digamos assim, a mensagem que você traz dessa iniciativa empresarial é de grande importância para a nossa sociedade, sem dúvida alguma, eu estou convencido disso. Eu não conhecia o trabalho, passei a conhecê-lo por seu intermédio recentemente e me encanto com ele. Mas certamente... Começando ainda, você vai ver, vamos fazer muito barulho. É que a pandemia deu uma atrasada em tudo, né? Mas a gente espera fazer um barulhão. Enquanto nós estamos aguardando para a Karine Bueno dar a sua contribuição, eu sugiro que as pessoas que estão conosco, centenas delas, façam a manifestação de suas mensagens pelo chat, para que depois da locução da Karine, nós possamos dar então a dinâmica do nosso encontro através dessas perguntas e dessas colocações que sejam feitas. Fala conosco agora então Karine Bueno, Head de Sustentabilidade do Santander Brasil, conselheira do Pacto Global. SX, né, Karine? SX, pronto. Entra no ar, por favor. SX. É bom que você já faz o jabá por mim, né, Jô? Tá pronto. Ótimo. A palavra é sua. Não, obrigada. Vocês me ouvem bem? Está meio enroladinho aqui, pronto. Então, obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Acho que o tema da água para a gente aqui, não só como Santander, eu já estou com o desafio aqui de ter os 2 chapéus, né? De falar como conselheira do Pacto Global, que eu quero falar um pouquinho, a gente mencionou aqui os ODS em vários momentos,
e falar aqui no papel de gestora da parte de sustentabilidade no Santander. E o tema da água para a gente ganha também cada vez mais relevância, e a gente entende a dimensão água, a dimensão saneamento, principalmente num país como o Brasil, no mundo todo, mas no Brasil também, como algo que tem um impacto em todas as dimensões, né? Seja na questão ambiental, quando a gente está falando, o Ricardo trouxe muito bem, a gente tem que pensar também na questão de restauração, de como é que a gente cuida desse ativo que a gente tem, né? E tem tanta abundância que parece que não acaba nunca, mas a gente sabe que as crises hídricas vão acontecer, já aconteceram e vão continuamente também acontecer. Então, na questão ambiental, da questão, obviamente, social, e vários estudos também que falam sobre isso, né, de como a falta de acesso a uma água de qualidade, a um saneamento de qualidade também impacta na questão, obviamente, de saúde, de emprego da mulher, né? Tem um estudo que fala e mostra, na verdade, a diferença salarial por falta de acesso à água e, obviamente, toda a dimensão econômica também, né? Então, seja no âmbito da pessoa, né? Seja no âmbito do indivíduo, ou dos pequenos negócios, dos grandes negócios, né? Então, quando a gente teve a crise hídrica aqui em São Paulo, lá em 2014, talvez, a gente viu muito isso na perspectiva de banco, né? Como que indústrias, né, que não estão bem preparadas são afetadas por uma crise como aquela. Se a gente fala para mercados também, né, Nélia, se você tem um impacto, a gente que tem loja, a gente tem loja também, né? A gente tem 3 mil pontos de venda que são as agências. E o pequeno, né? Então, a gente tem uma operação bem grande de microcrédito no Brasil, de microfinanças, na verdade, que chama Prospera, e é a nossa cliente, que é a dona do cabeleireiro, a dona do salão de beleza ali, que não tem água para lavar a cabeça da cliente, né? Então, acho que o tema de água, no final, ele conecta, eu acho que a sociedade, de novo, não só brasileira, mas ele conecta a todos nós em muitas dimensões aqui da nossa vida, e eu acho que a pandemia, com certeza, a Joper também comentou sobre isso, Ricardo, acho que a pandemia pinta com mais cor, né? Pinta com uma cor mais forte ainda, como que o acesso ou não acesso à água também nos diferencia em termos de condições de saúde, em termos de acesso, na verdade, a questões e medidas básicas de higiene. Então, o tema de água, de fato, é muito caro, muito precioso aqui também para o Santander. Vou contar um pouquinho do que a gente faz, mas antes eu queria só trazer um pouco do âmbito do próprio Pacto Global, ali como conselheira, né? Então, quando a gente fala dos ODS, né, então são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que são corroborados ali, ou confirmados por 193 países, a Ione comentou um pouco sobre isso também, o Brasil um deles, né? E eles traçam, então, tem 17 objetivos que traçam uma agenda global, uma agenda de desenvolvimento global até 2030, né? E a gente sempre, então, ele foi estabelecido há 5 anos, lá em 2015, e a gente fala, faltam 10 anos, faltam 10 anos, faltam 10 anos, né? E é uma agenda muito clara, então, seja para o nível de Estado, né, de país, né, mas os negócios e as empresas, e o Pacto Global ele se propõe a isso, a gente também pode se mirar, e deve se mirar, nos ODS, e entender o que faz sentido para cada uma das empresas e que contribuição a gente pode dar no sentido dessa agenda global, né? Eu acho que os ODS, quando a gente olha na perspectiva empresarial, e aí entra o Pacto, né, que é uma plataforma, na verdade, que une hoje aqui no Brasil mais de 900 empresas que são signatárias do Pacto Global, olhando qual é o papel que cada um de nós tem como empresa ali para alcançar esses objetivos dessa agenda global. E a gente fala, está chegando a hora, faltam 10 anos para se cumprir. Quando a gente fala do ODS 6, que o Ricardo mencionou, ele trata ali de acesso à água potável de qualidade, de acesso universal, da questão do saneamento, da questão da restauração, como o Ricardo também colocou, e então, de novo, dentro lá da estrutura do Pacto Global, dessa grande plataforma, um dos eixos centrais é a questão de água e saneamento. E a gente tem grandes empresas importantes hoje no Brasil que estão buscando soluções, que estão fazendo e colaborando, na verdade, em ações conjuntas também na direção dessa agenda. Então, eu sugiro que, enfim, se vocês não conhecem, quem está vendo aqui, não conhecem a agenda dos ODS, põe lá na internet, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e aqui eu acho que tanto na pessoa física, né, tanto a gente como indivíduo, e a Ione falou do papel da ciência traduzido, né, mas a gente como indivíduo, o governo, as empresas, a gente precisa se conectar a essa agenda maior, né? Então, e quando a gente olha para o setor privado, Eniale, eu já estou aqui, já passei o WhatsApp para umas 3 pessoas aqui, falando, a gente precisa falar com a Eniale depois aqui. E quando a gente olha para o setor privado, né, o que a gente, então, como Santander, como a gente vê isso e o que a gente tem visto
muito felizmente, acho que é um grande movimento do setor empresarial com relação às agendas de sustentabilidade. Acho que o Ricardo também mencionou, né, lá quando a gente fala do BlackRock, da questão dos investimentos no final do ano, e a pandemia acho que realçou de novo, trouxe mais luz aí para a questão da responsabilidade de cada empresa, do setor empresarial, do setor produtivo como um todo. Então, quando a gente olha na perspectiva do Santander, como é que a gente entende nossa responsabilidade, nossa participação, né? Então, a gente sempre olha para três eixos aqui, e vou falar especificamente também depois da questão de água, mas a gente sempre olha para a responsabilidade que a gente tem interna, né, de gestão. Então, a gente tem a gente, na verdade, trabalha com o tema de sustentabilidade aí pelo menos 15, 16, mas, de verdade, começamos em 2002. Então, estamos com 18 anos aí na agenda de sustentabilidade, sempre com essa visão de como é que as questões sociais e ambientais, na verdade, estão conectadas com o negócio, né? De não ser uma agenda à parte, a gente é uma empresa parte de uma sociedade, parte do ecossistema, né? Os nossos funcionários, né? Nós somos parte dessa sociedade. Então, qual a sociedade que a gente quer construir? A gente precisa reconhecer qual é esse cenário, qual é esse ambiente, na verdade, que a gente vive. Então, tem uma parte da gestão interna, então, desde muito tempo, então, por exemplo, a gente, desde 2010, compensa 100% das emissões, a gente tem compromisso de só consumir energia renovável até 2025, estamos mais ou menos com uns 39% já. A gente fez um grande movimento falando dessa questão cultural de eliminar o plástico de uso rápido, né? Então, de todos os prédios administrativos, e agora, por causa da pandemia, a gente atrasou um pouco a implementação, mas vamos fazer isso em todas as agências. E isso tem uma mudança cultural forte, e que é muito curioso, né? Porque você mexe num elemento que a pessoa não poder mais pegar o copinho plástico aqui. Tem gente que adere super bem, né, que adora e acha o máximo, e propaga, e mobiliza, e você tem gente que reclama até hoje, quase 2 anos depois, mas são poucos, são bem pouquinhos. Mas a gente precisa também, acho que, incomodar, eu acho que tem um pouco disso também, quando a gente fala de mudança cultural, tem um certo incômodo, às vezes, de sair da zona de conforto que a gente está, mudar os hábitos. Então, a gente, na parte de gestão interna, tem a nossa responsabilidade, então, com várias medidas, como o controle centralizado da questão de água, enfim, nas agências também a gente tem diversos controles, mecanismos de consumo, de redução de consumo, enfim, e acompanha mensalmente todos os indicadores e a gente mede por 1.000 clientes ativos, né? Então, a gente fez uma métrica de não ver só o consumo, mas ver o consumo relativo também por 1.000 clientes. No ano passado, a gente teve um decréscimo de 3,8%. Então, tem ano que vai a mais, tem ano que vai a menos, mas a gente vai acompanhando e tem metas aí também de redução. A parte, então, eu falei de 3 pilares, né? A parte da gestão de risco, né? Então, a parte de negócio aqui que olha para a questão da gestão de risco. Então, a gente é um banco múltiplo, então, a gente tem varejo, tem, como eu comentei, a cliente do Prospera, e tem as grandes empresas internacionais que está aqui, a gente é um banco global, então tem todo um ecossistema, na verdade, de setor privado e de pessoas físicas que estão e que passam, na verdade, que o banco se relaciona. Então, nas métricas de gestão de risco, nos procedimentos de risco, a gente tem uma área super consolidada também de risco socioambiental, que se chama há mais de 15 anos, 17 anos, e dentro da análise de risco socioambiental existem setores onde você tem que fazer essa análise empresa por empresa, tá? E a questão da água, acho que desde lá 2013, 2014, ela passa a ser um componente mais importante ainda na avaliação. A gente já desenvolveu várias metodologias, fez o que a gente chama de estresse, né? Enfim, dos testes na carteira de financiamento, e a gente vai incorporando isso nas metodologias, porque, de fato, na visão de risco, esse é um tema crescente, né? Eu acho que a questão de mudanças climáticas tem também impacto direto aqui. Então, a gente incorpora isso nas avaliações de risco e na terceira parte, que é, de fato, no avanço de negócio, né? Então, quando eu brinquei com a Enélia, eu falei, já vou te ligar acabando aqui, já estou com seu celular, já vou ligar. Que é um pouco disso que exatamente isso que ela falou, assim, como é que a gente, né, sendo agente financeiro e parceiro dos clientes, a gente consegue ajudar o cliente a fazer essa transição, né? Então, isso a gente tem uma carteira que a gente chama de negócios socioambientais e que aqui tem 4 temas foco. Um que é a questão de infraestrutura, e aqui dentro é saneamento e renováveis, agronegócio sustentável, a questão de impacto social e inclusão financeira. Então, para cada um deles, a gente trabalha com as áreas de negócio para desenvolver produto, serviço, abordagem, ajudar o cliente, de fato, a fazer essa transição. E o ano passado, nessa carteira, a gente fez 13,6 bi
de reais que a gente fala que a gente viabilizou. Então, tem financiamento, tem assessoria, tem os projetos, tem emissão de dívida, tem vários instrumentos financeiros aqui dentro. Mas a lógica é sempre essa, né? Entender com o cliente o que é importante para ele, quando a gente está olhando para as questões sociais, ambientais, de clima, e a água é um componente importante aqui, quais as mudanças que ele precisa fazer, como é que a gente é o agente financeiro que ajuda o cliente a fazer isso, né? Eu acho que tem um exemplo que eu adoro, assim, esse ano a gente... e acho que esse ano, né, se a gente for pensar um pouco, porque a gente está falando aqui também da pandemia, a gente vê um interesse crescente das empresas olhando para essa agenda ESG, né, que na verdade vai mudando de nome, mas no final das contas qual a responsabilidade que você tem e como é que ativamente você trabalha numa agenda, né, de uma sociedade, meio ambiente e uma economia melhor e mais fortalecida, e muda de nome ao longo do tempo, mas no fim a gente também está falando disso. E a gente, na verdade, teve um ano super bom na perspectiva de negócios ESG, e um interesse muito maior, tanto de cliente quanto de investidor, e a gente começou a fazer umas operações que são interessantes, que a gente chama de ESG Linked Loan, tem um nome difícil, mas no final é um empréstimo onde eu combino com o cliente quais são indicadores ambientais ou sociais ou de governança que ele vai ter, que são ligados ao negócio dele, ele cumprindo, né, esses objetivos que ele estabeleceu, ele destrava um preço diferenciado do empréstimo, né? Então, a gente tem feito isso com clientes do Corporate CIB, que são as maiores empresas. É difícil de fazer no varejo isso, porque, de fato, é uma tratativa 1 a 1. E tem um deles, especificamente, que eu gosto muito, que é uma cooperativa que o objetivo deles, o compromisso deles é a recuperação de 30 nascentes, né? Então, a gente está atrelando, na verdade, um preço diferenciado a essa recuperação, porque isso impacta diretamente ao fornecimento também de água ali dos cooperados dessa cooperativa. Então, então acho que a gente vem avançando tanto nesses negócios quanto em linhas maiores. Então, recentemente também, logo após a aprovação do marco, a gente lançou uma linha de 5 bilhões de reais para projetos de água e saneamento. Então, aí nos projetos mais estruturados também a gente sendo bastante ativo. Então, acho que o que tem de importante também é assim, a gente vê que existem oportunidades. Quando a gente fala da Agenda 2030, voltando aqui também para o pacto, a previsão é que a gente tenha oportunidades. Tem um relatório recente que é o Better Business, Better World, que tem 12 trilhões de dólares em oportunidades nessa Agenda 2030, né? Então, de novo, do ponto de vista do setor financeiro, não é só uma questão da responsabilidade, mas também é uma questão de negócio, e a gente precisa estar do lado do cliente para ajudá-lo a fazer essa transição. Obrigada, Jô. Minha cara Karine, que contribuição valiosa a sua. Aliás, vindo do Santander, tinha que ser valiosa, né? Isso é plenário. Mas, de fato, é importante nós vermos como um agente do setor financeiro pode ser motivador, pode ser através de seus negócios, o agente de transformação na sociedade. Como tive a oportunidade de conversar com você no outro dia, presidi um grande fundo de pensão. E os fundos de pensão aplicam no mercado, como todos sabem. E uma das questões que fazia quando executivo desse fundo de pensão era saber não qual o investimento mais lucrativo para o fundo de pensão. Isso era importante. Mas saber que tipo de investimento estava sendo feito que nos daria a lucratividade que nós desejávamos ter. E essa conjugação era extremamente favorável, porque era um fundo de pensão ligado a uma empresa de saneamento. Não poderia ser diferente. Esses investimentos teriam que ser feitos com uma visão de sustentabilidade, especialmente dos recursos hídricos. Também um aspecto que realço da sua fala é a ação da ABS. No último congresso nosso e na Rio Water Week, que aconteceu aqui, a primeira dessas iniciativas nossas relativa à água, como estamos fazendo hoje com a Brasil Water Week, abolimos aqueles copinhos plásticos de água, que são muito comuns em todos esses grandes eventos, e adotamos um investimento um pouco mais alto, mas de grande retorno, aqueles copos para o uso da pessoa num abastecimento num ponto de água fresca. E essas mensagens elas vão se fixando, não só no cidadão comum, no homem, como parte integrante da natureza, quanto no executivo, que volta para a sua atividade e faz com que, através de sua atividade, sua empresa seja esse agente motor da sociedade. Muito obrigado, Karine. E nós agora vamos passar para as intervenções que tivemos, e são muitas das pessoas que estão conosco. Quero agradecer ao José Nelson Almeida Machado. Bom estar contigo sempre, Zé Nelson. Você que menciona
essa satisfação de estar conosco. Para a nossa querida Eniale, quem tiver curiosidade, depois pergunta a Eniale por que o nome dela é Eniale, que é o nome da mãe ao contrário, não é isso, Eniale? Então, pronto, já está dito. O Paulo Rogério Turim diz: Dia Brasil, orgulho em pertencer. Que bacana, hein? E tem uma pergunta aqui, meu caro Ricardo, que eu vou dirigir a você. A pergunta vem de Rayana Araújo. Como está a situação do Brasil em ESG em relação a outros países? Você tem essa resposta, Ricardo? Eu tenho essa hipótese, tá, Joper? É uma resposta que a gente não tem de maneira objetiva. O ESG, o sustentabilidade, é algo que do mundo todo está se falando, né? Não é só no Brasil. As regulamentações na Europa estão mais avançadas do que no Brasil. Então, o que significa isso? Que as empresas lá estão buscando chegar mais perto de um resultado do impacto positivo. Aqui no Brasil, o que acontece? Nós temos um governo federal, nesse momento, que ignora algumas questões, como aquecimento global e tal, o que dificulta muito a nossa imagem, né, fora do país. Como é que a gente pode dizer? Talvez, na hora de competir por sustentabilidade, a gente está largando um pouquinho para trás, porque a gente tem que convencer as pessoas, né, de que o Brasil é um ambiente seguro, que o Brasil vai se preocupar com a regulamentação, que o governo federal não vai atrapalhar tanto essas questões, tá? E aí sim, talvez a gente tenha um cenário positivo. O que eu vejo hoje, Joper? Uma quantidade muito grande de empresas de grande porte preocupadas com a questão ESG, sustentabilidade. Essa preocupação, muitas vezes, vem por conta das pressões do mercado financeiro, tá? O mercado financeiro hoje pressiona muito as empresas para melhorar os seus resultados, os seus índices não financeiros, porque isso está ligado diretamente à reputação. Então, enquanto o relatório financeiro te mostra o que passou, sustentabilidade mostra o que vem pela frente, tá? Então, essa é uma atenção muito importante. No geral, vejo uma tendência muito positiva em crescimento. Como a Karine mencionou, os empréstimos atrelados à meta de sustentabilidade tendem a crescer muito. Claro que hoje eles estão vinculados a empresas grandes, mas com o tempo isso tende a se disseminar e vão existir práticas para medir sustentabilidade de empresas menores. Empresários menores começam a se preocupar com isso para poderem se tornar mais competitivos, tá? Porque quando você fala de cadeia de valor, acaba tendo uma pressão muito grande. Eu, como uma empresa, trabalho para uma empresa maior. A empresa maior me pressiona a ser mais sustentável, porque eu estou dentro da cadeia de valor dela. Então, com isso, eu preciso me preocupar também. E a Eniale falou um negócio que, para mim, é maravilhoso. É um o Dia é uma empresa que eu trabalho muito perto e gosto muito. Porque não adianta nada a empresa falar, vou ser sustentável, se isso não começar no conselho de administração, no presidente, que vai colocar isso como meta para irrigar a empresa. E o Dia tem essa veia. E aí, quando a Eniale fala desses ecossistemas locais, isso é algo maravilhoso, porque eu falo, é a maior ferramenta de criação de valor que pode ter, né? De ter a licença social de operar num lugar, integrando todos os stakeholders que estão ali. Funcionário, os pequenos produtores, né, do agronegócio, que o agronegócio, infelizmente, acaba tendo sofre uma pressão adicional quando a gente fala de sustentabilidade, né, porque a gente está acostumado lá com soja que come tudo, e não, o agro, que é uma cadeia gigantesca, chega até as grandes empresas de alimento, né, até o Dia faz parte da cadeia do agro, né, é interessante porque ele tem marca própria, né, ele vende café, café começa lá no plantio, enfim. Então, a agenda é positiva, João, o saldo é positivo, mas essa resposta é uma hipótese e talvez a gente vai ter ela mais clara daqui 2 anos. Digo para você. Posso contribuir com uma coisa que eu estava aqui pensando enquanto você falava? Eu acho que é um momento interessante, né? Porque passa pelo banco, passa pelo que você está dizendo, passa pelo varejo, pela indústria. Hoje em dia, e eu acho cada vez mais, não adianta fazer um comercial bonito, né? A gente vai ter as ações, as marcas, elas vão sobreviver de acordo com realmente o impacto que elas estão querendo fazer na sociedade, cada vez de forma mais clara. Então, assim, pensando que o Dia não é um supermercado premium, né? Talvez as pessoas não conheçam, mas é um mercado para
para classe C e D, basicamente. Mas todo mundo compra. Eu compro no dia, sempre comprei. Estava falando com a Karine também compra. É para quem precisa pagar barato, para quem gosta de pagar barato. Eu gosto de pagar barato. Então, assim, eu vou lá, mas quando a gente pensa que não é um supermercado premium, a gente precisa hoje já começar a falar sobre a sustentabilidade dos negócios, sobre as embalagens, porque antes era uma coisa restrita, aquelas pessoas que viajavam para o exterior, e que aí você tinha que ter um caixa num supermercado mais premium, né, que recolhe caixas para fazer embalagem. Agora não é mais assim. A gente é uma empresa espanhola. Aí o que que acontece? Estão me ouvindo bem ou não? Então, Ione, Sônia Nogueira, quando o Ricardo se manifestou, mencionou um comentário dizendo E focava basicamente em recuperar de forma sustentável a economia brasileira, né, com responsabilidade social e ambiental, que foi um ato muito importante. E então, para responder a pergunta que você me fez agora, eu acho que a gente tem que aproveitar todas essas oportunidades, né, essa conscientização que já existe para educar. Como a gente viu no exemplo aí da Eniale, do dia, que estão com a Universidia, né? Todas essas ações vão ser super importantes. A educação não é só a educação que vem da escola, a educação é uma conscientização que vem, né, das empresas que querem focar em campanhas que criam essas oportunidades de educar, de conscientização, né? Então, elas são, lógico, de total importância e eu viveria, assim, muito como uma oportunidade para todos os setores, para investirem na educação, baseado na ciência, né? Nos dados que nós já temos e que informam, né, todos nós para todas essas ações ambientais, sociais e de governança dos riscos, né, que as empresas entendem a partir desses dados científicos também. bacana, Ione, obrigado. Fausto Bessa, da Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra, diz: transmito a Eniale que ela está corretíssima quanto à execução da Universidia. Exatamente essa visão de sustentabilidade foi o tema da minha tese na academia há 13 anos atrás. Viu só, Eniale? Que bacana, hein? Eniale saiu da sala? Acho que houve uma queda na conexão dela. Enquanto isso, temos outras observações. Denis Leocádio pergunta como trabalhar na conscientização do uso racional da água em um local onde há grande abundância desse recurso. Em muitos locais,
É uma questão cultural, aliado ao baixo nível de informação da população, torna-se um grande desafio. Quem se pronuncia, por favor? Karine, Ricardo e Ione. Ok, Ricardo, acho que o que a gente vê, assim, acho que tem uma questão cultural que transcende só a questão de renda. Eu concordo com o ponto da pergunta, mas eu acho que um pouco do que a gente vê aqui também na experiência do banco é isso. A gente precisa não só repetir a mensagem, mas ter também, e enquanto a gente está falando de empresa, né, ter alguns direcionamentos e atitudes e estruturas que fazem também, dão um empurrãozinho para a pessoa também ir mudando e aos poucos também absorvendo esse comportamento. Então, para a gente tem muita comunicação, mas também tem um certo empurrãozinho, às vezes, em termos de estrutura, do que a gente oferece, do que se valoriza também. Bacana, Karine. E ainda você que está com a palavra, Kátia, excelente exemplo da Santander. Parabéns aos envolvidos e que sejam exemplos para os demais órgãos financeiros. Enquanto isso, Sebastian Rogier, um grande amigo, diz assim, bancos não são obrigados a fazer isso, não seria bem de boas práticas e sim obrigatoriedade? É uma pergunta instigante, Karine. Mas legal, vou falar até. Aqui no Brasil, isso é uma coisa que pouca gente conhece. Existe, sim, pelo Banco Central, desde 2014, uma regulamentação que chama 4327, que é a Política de Responsabilidade Socioambiental. Então, sim, tem uma parte que todos os bancos eles precisam ter por regulação, né? E aí o Banco Central é o supervisor dos bancos no Brasil. Então, você precisa ter, sim, uma tratativa de riscos socioambientais, você precisa olhar de uma forma responsável a tua atuação como banco. Então, tem uma parte que é base, né? Eu acho que esse é o ponto. Então, a regulamentação ela te dá base. Agora, o que eu acho que é interessante, assim, como é que a gente vai muito além disso, né? Então, quando a gente aprimora todas as práticas de risco socioambiental, quando a gente incorpora ferramentas, por exemplo, para olhar a questão da água, quando a gente tem uma agenda ativa e propositiva de negócios, isso vai além do que é legal, do que é pedido. Mas é super interessante isso. Todos os bancos no Brasil, eles têm sim que cumprir uma regulamentação do Banco Central, que é a 4327. Bacana, bacana. Obrigado, Karine. Bom, nós já estamos avançados da nossa hora, nos aproximando do final da nossa sessão. E antes disso, Ricardo, eu gostaria de lembrar um querido amigo nosso, associado da ABS, ex-presidente da ABS da seção do Rio de Janeiro, Haroldo Matos de Lemos, um dos grandes nomes para o mundo que o Brasil oferece em termos deste tema que estamos tratando hoje. E Haroldo, em suas muitas aulas, ele costuma, às vezes, fazer uma instigação. O que é melhor, beber cafezinho numa xícara de porcelana ou beber cafezinho num copinho plástico descartável? E a resposta a esta pergunta, sob o ponto de vista dos recursos hídricos, é simples, depende. Depende. Se a região tem muita água e tem pouca disponibilidade para os seus resíduos sólidos, a xícara de porcelana pode ser uma boa solução. Se ao contrário disso, a região não tem água, mas tem facilidade para a disposição dos resíduos sólidos, o copinho descartável talvez seja a melhor solução. Para a gente finalizar, Ricardo, as suas impressões sobre o nosso tema de hoje, agradecendo às centenas de pessoas que estão conosco e também agradecendo mais uma vez, antes de me despedir, aos nossos patrocinadores, Sabesp, Mia, Suez, Ana, Aegea, Sedai e Iguá Saneamento. Vai lá, Ricardo, a bola está contigo. Opa! Bom, primeiro eu queria agradecer, Jô, a Ana Paula Rogers, que é a coordenadora e que foi quem viabilizou esse nosso papo. Então, muito obrigado para a Ana, está responsável por esse tema 7 de comunicação, TI e engajamento. E, Jô, primeiro, estou muito contente de poder escutar tantas coisas boas, aprender muito, né? Escutar a Ione, a Iniali, a Karine e você falarem sobre esse tema. Sustentabilidade é um tema velho, mas é um tema novo, né? Essa é a verdade. Era um tema acessório e cada vez mais está virando um tema de dia a dia e um tema da sociedade como um todo, e não simplesmente de quem trabalha ligado a isso, né? Então, não importa se é banco, não importa se é varejo, não importa se é academia ou ciência, de certa forma, estamos todos juntos com isso, né? É um momento de cooperação muito grande em cima desse tema. E
vou pegar aqui algumas iniciativas que foram faladas para fechar, né? O Van Solidária, que a Eniali bem falou, foi uma plataforma, por exemplo, que começou uma plataforma para ajudar no começo da pandemia, com o apoio da Sabesp e do DIA, se transformou numa plataforma de sustentabilidade com impacto social, e que está rodando hoje, e que, para nossa felicidade, teremos a Van Solidária do Brasil Water Week, que é justamente uma forma da gente conseguir integrar a comunidade, conhecer a realidade, levar não só material de higiene, mas levar informações importantes desse momento, né? Então, eu digo que o momento, de fato, é de cooperação, Jopper. Eu acho que não é um assunto só das empresas, é um assunto dos consumidores, é um assunto dos funcionários das empresas, é um assunto, enfim, mercado financeiro, e cabe a nós promovermos mais esse tipo de discussão para que possamos entender quais as formas a gente tem de se unir em prol desse tema e fazer ele prosperar. Então, queria agradecer a todos vocês aqui, estou à disposição e espero vê-los todos em breve. Um abraço. Ricardo, nós aqui agradecemos a você pela sua participação, seu entusiasmo, seu incentivo. Você que é fundador da Grape Global Eco e que é, para nós da ABS, um parceiro de primeira linha, sempre presente. Só falta trazer o Matt Damon, não é isso? Num dos eventos que nós vamos realizar ainda no futuro. Depois as pessoas vão querer saber a respeito. Diga. Eu ia vir com uma máscara do Matt Damon, mas não achei nenhuma, tá? Senão nem viria. Tudo é perfeito, tá vendo? Mas agora nós vamos ouvir Ione. Enquanto isso, eu informo que a conexão de Eniali caiu. Espero que ela possa voltar ainda para a finalização. Ione, suas palavras, por favor, de despedida para os nossos participantes. Obrigada, Jopper. Bom, eu gostaria de, então, me despedir deixando um pouco um suspense aqui, que eu e vários colegas que estão presentes aqui e outros temos falado muito sobre como dar um passo para frente e tentar liderar essa conscientização e promover essa discussão fora aqui das nossas telinhas, né? Então, de uma forma, assim, bem democrática e abrangente. Então, o meu suspense é que a gente está trabalhando em um projeto bem legal, que aos poucos vai ser anunciado e que, né, vocês podem seguir e ficar aí na escuta, no aguardo de que a gente conversa sobre isso e pensa muito sobre isso e que vamos tentar dar um passo à frente e fazer isso tudo acontecer. E muito obrigada de novo, né, por essa oportunidade e para todos que estão aqui ouvindo. E obrigada, Jopper, pela facilitação. Obrigado a você, Ione, um prazer sempre estar contigo. Você disse que daqui a pouco está voltando ao Uruguai, faça uma boa viagem de retorno, e como carioca que volte sempre ao Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro continua lindo e o Cristo de braços abertos para recebê-la. E Karine, antes de passar a você, queria dar uma informação que, como você vem do setor financeiro, neste segmento, Ricardo, certamente é uma informação interessante. Quando iniciamos o nosso encontro, eu me identifiquei como economista que sou, com muita alegria, mas também contador. Não tive o juízo de fazer direito ou engenharia, enfim, economia e contabilidade foram as duas profissões que abracei. Como contador, acabei conselheiro do Conselho Regional de Contabilidade do Rio de Janeiro. E nós, contadores, temos obrigações, temos funções importantes na sociedade, mas precisamos cada vez mais nos colocarmos junto aos empresários como consultores desses empresários. E, por exemplo, balanço social não deve ser uma coisa de charme, deve ser alguma coisa que o contador possa entusiasmar o empresário a entender o que é a expressão de seus investimentos sociais, o que é a expressão do seu envolvimento com o terceiro setor e daí por diante. Fruto disso, o Conselho Regional de Contabilidade acaba de criar uma comissão especial para tratar exclusivamente, Ricardo, de sustentabilidade, de modo a fazer com que esta informação
permeie, primeiro de tudo, o complemento da formação dos profissionais da contabilidade, os contadores propriamente ditos. E depois que esses profissionais sejam como consultores indutores dessa mensagem junto às empresas para as quais prestam serviço. E certamente, Karine, ao passar a palavra para você, isto é uma informação importante porque nós somos agentes do mercado. E como agentes do mercado, com vocês, bancos, com todos os agentes do mercado, os agentes financeiros, podemos fazer a diferença na sociedade. Por favor, Karine, com a palavra. Não, sem dúvida, um ponto que a Ioane trouxe também, assim, como é que a gente vê o avanço, né? E eu acho que quanto mais integrado também estiver a parte financeira, a parte não financeira, mas o empresário conseguir entender isso como um todo, né, em termos de desempenho da empresa, melhor. Então, meu convite, na verdade, quero primeiro super agradecer aqui o convite de vocês, e o papo gostoso aqui com todo mundo, e o meu convite é principalmente que a gente tem empresas aqui que conheçam e que se engajem aí na agenda dos ODS, né? Então, seja via o Pacto Global, né, e podendo fazer essas conexões aí com outras empresas que têm interesses similares e que são de setores. Então, acho que o Pacto ele acaba sendo um grande conector aí de pontas, né, e a gente pode ali juntos, eu acho que descobrir soluções ali e responder alguns desafios que sozinho, de fato, fica mais complicado. Então, eu acho que a gente tem um potencial, sim, de crescer isso no Brasil. Acho que a gente às vezes tem um pouco de complexo de vira-lata, né? Mas o Brasil, em termos também de responsabilidade empresarial, acho que a gente, ao longo das últimas 2 décadas, fez coisas muitíssimo relevantes, importantes, desde lá de trás dos indicadores etos, até essa integração de uma maneira mais efetiva dentro das empresas e nessa transformação e transição. Então, eu concordo com o Ricardo, acho que a Europa está com, enfim, uma pegada forte ali, né, de levar as empresas da transição, mas eu acho que no Brasil a gente tem tanto potencial, gente, para trabalhar com as questões ambientais, a gente tem tanta riqueza aqui, que eu acho que, do ponto de vista empresarial, a gente precisa olhar para isso não só como uma agenda romântica, mas como uma agenda pragmática, uma agenda de sucesso de negócio, uma agenda que vai levar ao melhor desempenho, uma diferenciação dos negócios brasileiros frente ao mundo. Eu permaneço no otimista, Jô. Que coisa boa. Olha, nós ainda temos tempo para explorar esse assunto e esse tempo nos permite mais pelo menos 20 a 25 minutos. E aí eu peço, Ricardo, que você desenvolva. O Instituto Abraço pergunta como você vê o terceiro setor nesta plataforma de trabalho. Vou responder. Queria até complementar o que a Karine falou. Ela tem toda a razão. O Brasil tem um potencial enorme, tá? Para fazer isso acontecer. Eu acho que temos todos os predicados e a Europa, de fato, tem a parte de regulamentação avançada, as empresas mais avançadas, mas aqui a gente consegue fazer. Eu vejo engajamento das pessoas. Eu conheço tantas pessoas tão boas para advogar sobre essa causa, né? Executivos de empresa, pessoas dentro do governo, pessoas dentro de associações, que eu acho que a gente tem muito potencial para juntar todas essas forças e continuar, né? Até eu tive agora um webinar essa semana e participou o presidente do BlackRock Brasil, né? E pude ver um pouquinho, né, como o Brasil é forte nessa questão, e como as nossas empresas aí estão muito preocupadas com isso. Joper, até deu uma ventania aqui, desgraçada, tá caindo o mundo. Só repete a pergunta do Instituto Abraço para eu ser cirúrgico na resposta. Pergunta como vocês veem o terceiro setor nesta plataforma de trabalho. Olha, o terceiro setor é parte integrante. Eu acho que, nesse momento, Joper, a gente para de olhar um pouquinho daquela história da primazia do shareholder, né? As empresas têm que dar lucro para o acionista. A coisa mudou um pouco e vai mudar cada vez mais. Hoje, a empresa ela é uma empresa que tem que criar impacto com todos os seus stakeholders, sejam eles o acionista, o consumidor, o funcionário, e é dessa forma que ela vai conseguir gerar valor, aumentar sua reputação e conseguir criar valor financeiro no médio e longo prazo. E o terceiro setor, eu acho que é parte integrante disso, né? Ele é um stakeholder que talvez durante muito tempo não teve a atenção necessária, mas quando a gente fala em abraçar todos da mesma forma e aproveitar o potencial de todos ao máximo possível, o terceiro setor ele é uma peça fundamental
e eu vejo um crescimento da participação dele no assunto de sustentabilidade nos próximos anos, sem dúvida nenhuma. Se alguém quiser complementar minha resposta, fique à vontade. Por favor, Ione. Desculpa. Ione ou Karine? Eu concordo totalmente com o Ricardo, e eu acho que tem o terceiro setor muito, muito ativo, né? E aqui no Brasil, assim, acho que essa participação do terceiro setor é super importante. Karine, o que você acrescenta, por favor? Eu acho que tem duas coisas bastante importantes, né? Que eu acho que tem um conhecimento que o terceiro setor no Brasil tem, e a gente está muito envolvido aí com a agenda de Amazônia também, que eu acabei nem comentando aqui, né? Mas em termos de conhecimento local, em termos até de uso de tecnologia, de informações, a gente trabalha muito no Santander também com os conselhos de direitos em vários municípios, em municípios afastados aqui dos principais, enfim, centros. Então, a gente vê que tanto na execução, quanto no conhecimento local, quanto na aproximação do território, acho que o terceiro setor tem um papel fundamental e, obviamente, toda a parte também de advocacy, né? Enfim, tive a oportunidade também de passar por uma organização social há uns 4 anos, então acho que tem um papel importante também de pesquisa, de políticas públicas, que é fundamental, e de novo, assim, a gente não vai resolver nada sozinho, gente, eu acho que não existe dicotomia, né, tudo é a mesma coisa, então a gente tem que ter governo, a gente tem que ter setor empresarial, a gente tem que ter o cidadão, a gente tem que ter terceiro setor, né? Quando a gente olha para a Agenda 2030, o Pacto, ele está olhando para as empresas, é uma plataforma empresarial, mas a gente tem total clareza que, assim, essa Agenda 2030, ela só acontece, na verdade, nessa conjugação e todo mundo olhando para a mesma direção, né? Então, acho que não tem como excluir uma parte importante da sociedade, dos atores, na verdade, da sociedade. Como o nosso tema, né, são as duas faces da mesma moeda, eu me sinto confortável de acrescentar algumas informações, como tem feito até aqui, embora moderador. Uma delas, que acrescento, diz respeito a uma intervenção que tivemos ainda há pouco, de Fausto Bessa, da Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra. A Escola Superior de Guerra tem uma doutrina e tem cursos que ela apresenta à sociedade, não só a militares, mas a formação da sociedade como um todo. E a Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra mantém cursos que rebatem para toda a sociedade em todo o território nacional. Esses cursos são sobre planejamento estratégico. Então, partindo da doutrina da Escola Superior de Guerra, trata-se do planejamento estratégico para a cidadania. Este ano, a DESG do Rio de Janeiro, por nosso incentivo, está incluindo em seu programa do CEP, do curso de Planejamento Estratégico que está sendo desenvolvido neste momento, a matéria Recursos Hídricos e Resíduos Sólidos, como pontos fundamentais para que as pessoas tenham consciência da importância desse tema, e especialmente de recursos hídricos, como parte da defesa nacional, como parte de assuntos que dizem respeito a algo que transcende apenas a boa vontade ou o romantismo de alguns. Uma outra informação que acrescento também diz respeito, falou-se em terceiro setor, a uma organização da qual faço parte, fui governador, inclusive, do Rotary International, em que nós estamos envolvidos diretamente na aplicação de recursos em todo o mundo, voltados à paz e à compreensão. E nós fazemos isso especialmente através, Karine, de um grande instrumento de fomento financeiro chamado Fundação Rotária. Nós somos o 4º maior fundo de investimentos em projetos humanitários do mundo. E esta Fundação Rotária estabeleceu há cerca de 8 anos o que nós chamamos de áreas de enfoque. São 6 áreas de enfoque. A partir do ano 2021, as 6 áreas de enfoque se transformam em 7 áreas de enfoque. E a 7ª área de enfoque, portanto, aonde vamos aplicar nossos recursos em projetos humanitários, é sustentabilidade, Ricardo. Então, o Rotary passa a entusiasmar 1.250.000 voluntários, profissionais e empresários, dedicados no mundo inteiro a trabalhar em projetos humanitários que busquem a paz e a compreensão, canalizando recursos para uma 7ª área de enfoque, a mais importante delas, sustentabilidade, apoio ao meio ambiente. E, curiosamente, e esta informação me parece relevante nisso que nós estamos tratando,
Esta área de enfoque surge depois de uma consultoria que Rotary International contratou para ouvir dos rotarianos quais as prioridades que os rotarianos viam de investimentos de seus recursos. E essas prioridades, ouvidos dos rotarianos, recaíam nas 6 áreas de enfoque anteriores: saúde materno-infantil, paz e compreensão, enfim, 6 temas relevantes. Mas dessa consultoria resolveu ouvir os não rotarianos, resolveu ouvir nos 5 continentes pessoas que entendiam qual o papel do Rotary na sociedade e o que essas pessoas esperavam do Rotary. E a resposta predominante, mais de 80%, foi meio ambiente e sustentabilidade. E aí, nós, com a sabedoria que a organização tem, ao invés de ouvir apenas nós que fazemos parte da organização, ouvindo a sociedade, criamos a 7ª área de enfoque. São informações que acredito relevantes para que nós possamos ver de que a sociedade está se movimentando também. Não é romantismo, não é alguma coisa que diz respeito a alguns poucos interessados, mas a todos nós, parte integrante da natureza, repito. E aí, Karine, Ione, Ricardo, nós, seres humanos, pessoas, parte integrante da natureza, nós, empresas, organizações, não importa o que, a denominação que se dê, o rótulo que se dê, essas organizações são todas feitas por seres humanos. Santander, DIA, todas as nossas organizações são integradas por seres humanos. Portanto, somos todos parte integrante de Gaia, parte integrante de Pachamama, parte integrante deste mesmo ser fabuloso que nós chamamos Terra, Terra querida, Terra Mãe. Ricardo, Ione, Karine, muito obrigado a todos. São 15h35. Nós tivemos mais de 100 pessoas durante todo o tempo conosco e a cada uma dessas pessoas nós queremos, em nome da ABS, Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, agradecer pela atenção. Muito obrigado a todos pela participação. Você que está nos assistindo pode participar também fazendo perguntas no chat. E o vídeo desta webinar ficará disponível neste canal do site da ABS após o seu término. Eu agradeço ao final aos nossos patrocinadores, reiterando, Sabesp, MIA, Suez, ANA, Aegea, SEDAI e Guá Saneamento, como agradeço a Ricardo Assunção, fundador da Grape Global Eco, Eniale Maion, cuja conexão caiu, infelizmente, diretora executiva da DIA Supermercados e Universidia, a Ione Anderson, diretora de Política, Parcerias e Comunicação da Inter-American Institute for Global Change Research, Instituto Interamericano para Pesquisa em Mudanças Globais, e a Karine Bueno, Head de Sustentabilidade do Santo Brasil, conselheira do Pacto Global. Agradeço também às pessoas que nos deram apoio para que esta webinar pudesse ter chegado ao seu fim. Agradecer aos convidados e a quem nos acompanhou. Este link você também pode se inscrever para a programação de 26 a 30 da Brasil Water Week. A próxima sessão especial será amanhã, às 10 horas da manhã, com o tema Monitoramento e Informação sobre DO, ODS 6, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 e 6.A, Recursos Hídricos. Muito obrigado a todos e até a próxima. Está encerrada a nossa reunião. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Karine. Obrigado, Ione. Obrigado.
Música